Boa tarde, meu segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para mais uma aula de história e nós vamos falar sobre a exploração e o uso de diferentes espaços. Mas antes disso, nós vamos fazer a correção das atividades lá da ficha de atividades da página 119 e 120, tá bom, gente? Então, pega aí o caderninho de ficha de atividades e vamos fazer a correção. Lá falava o seguinte, para você desenhar aqui, né, como você imaginava que seria uma reserva natural. Era para você caprichar na sua pintura. O que seria reserva? Reserva não é quando você guarda alguma coisa? Reserva natural seria guardar um espaço na natureza, né? Tanto com a fauna quanto com a flora. Fauna, animais, flora, plantas, certo? Então, você deveria ter feito um desenho, com certeza vocês fizeram aí um desenho bem bonito e bem legal, né? E agora, na atividade número 2, falava o seguinte, que você precisava registrar aí, né? Este animal que está aqui, então você precisava encontrar ele aqui, né? Esta espécie de macaco, né? E essa espécie de macaco, ela está bem aqui, ó, então vocês deveriam circular quando eu encontrasse. Então, ela está bem aqui, tá? Então, para quem achou, parabéns, muito bem. Teria que ser a mesma sombra, tá, gente? Olhando, tem a espécie de várias formas, mas teria que ser essa mesma sombra, tá? E na página 120, falava o seguinte, que os espaços sociais, eles são locais onde existem a convivência entre as pessoas, não é mesmo? Que a prof tinha falado para vocês na aula passada. Existem esses espaços sociais muito diferentes, não é mesmo? Então, 2 desses espaços sociais são a sua casa e a sua escola. A seguir, você precisava desenhar e escrever uma diferença entre a convivência na sua escola e a convivência na sua casa, tá? Atividades pessoais, tá? De respostas pessoais. E a prof não vai expor aqui nenhuma resposta, porque a de vocês com certeza está correta, tá bom? A única coisa que vocês precisam mesmo aí mencionar é a diferença entre as interações com as pessoas que moram na sua casa. Como que é a interação com as pessoas que moram na tua casa? Como que é esse convívio? Como que é o convívio com as pessoas que trabalham, que estudam na sua escola? Era mais ou menos esta a proposta dessa atividade, tá bom? E agora, nós vamos voltar lá na nossa apostila, tá? Na página 196, e nós vamos falar um pouquinho sobre a exploração e usos de diferentes espaços, né? Então, essa questão da exploração, que é explorar, não é mesmo? Então, vamos para a leiturinha, olha. Os seres humanos, eles transformaram o espaço natural para tentar viver melhor, não é mesmo? É isso que a gente vem falando, que essa questão da transformação do espaço transformado é justamente porque o ser humano ele quer o melhor para si, ele tenta viver melhor, não é mesmo? E também a gente já estudou que o espaço urbano e o espaço rural, tá? São 2 espaços transformados, mas são diferentes. E um depende do outro, né? Além disso, existem também outros usos para a natureza, tá, gente? Dela se pode retirar diversos metais, por exemplo, o ouro e o ferro. O ferro, ele é utilizado para sustentar construções e fabricar carros e máquinas, tá? Então, tem essa questão aí do uso desse espaço da natureza, tá? Essa exploração na natureza para encontrar, para retirar da natureza, né? Para praticar o extrativismo, né? Então, eles retiram diversos metais, por exemplo, o ouro e o ferro, igual a prof acabou de falar. O uso e a transformação do espaço natural, eles são muito importantes para a sobrevivência das pessoas, tá? Porém, essa exploração, ela pode agredir a natureza, deixar a natureza um pouquinho prejudicada, de maneira que fica difícil depois para recuperar ela, né? Por exemplo, nessa foto que a gente está observando aqui, ó, aconteceu uma escavação de mina de ferro, tá? Lá em Minas Gerais. Então, eles foram escavando, usaram maquinários e tudo mais para encontrar o quê? Para encontrar ferro, para encontrar ouro, né? Pedras preciosas, enfim.
E essa escavação, o que aconteceu? Aconteceu esse buraco aí, essa degradação aí da natureza, né? Agrediu muito a natureza? Sim, agrediu muito a natureza. Podemos observar que a natureza ela não vai se recompor aí tão cedo, não é mesmo? Pode acontecer que ela se recomponha, mas isso vai demorar muitos anos mesmo. Se a gente observar aí, o que as pessoas fizeram praticamente não tem conserto. Então, agrediram muito a natureza e ficou difícil agora de recuperar ela aí, não é verdade? Nesse espaço aí. Então, agora nós vamos falar sobre os impactos ambientais. O que acontece com o ambiente, com o meio ambiente, quando a pessoa agride, que as pessoas agridem muito a natureza? O que acontece com o ambiente? Ele sofre impactos. Vamos ver? Muitas vezes, o trabalho das pessoas interfere na natureza e pode causar impactos ambientais. Olha só, no dia 5 de novembro de 2015, alguns anos atrás aqui, ó, 5 anos atrás, a cidade de Mariana, lá em Minas Gerais, ela foi afetada por um vazamento das sobras do trabalho de mineração. Em 25 de janeiro de 2009, depois de 4 anos, aconteceu um outro desastre, desta vez numa cidade de Brumadinho, perto de Mariana. Não sei se vocês lembram que a cidade foi tomada por água, destruiu tudo, destruiu casa, destruiu tudo. Por quê? Porque era um trabalho, né, das pessoas. Eles fizeram uma barragem, certo? Foi feita uma barragem, ela foi feita de uma forma errada. O que é uma barragem? É como se fosse uma parede passada ali para segurar a água ali, para eles utilizarem aquela água do rio de uma forma para privilegiar, né, a vida das pessoas que moravam ali. Só que aconteceu o seguinte, essa barragem foi mal construída e ela estourou. Ela quebrou, aquela parede abriu. Quando a parede abriu, pessoal, a cidade foi toda tomada por lama, por água, destruiu tudo, casa, matou pessoa, matou animaizinhos, enfim, sofreu um grande impacto, porque impactou, destruiu, tá? Nós devemos ter consciência de que a natureza ela é muito importante para a nossa vida. Portanto, é papel de todo mundo respeitar a natureza, cuidar da natureza e preservar ela. Tá bom? Então, quando você vê alguém lá destruindo a natureza sem precisão, mexendo, modificando a natureza sem precisão, você está no seu direito de dar uma bronca nessa pessoa sim. Por quê? Porque se ela não vai ajudar a cuidar, não será ela que tem que ajudar a destruir. Por quê? Porque nós precisamos da natureza para o nosso futuro, certo? Então, a natureza, o nosso futuro depende da natureza, tá bom? E aqui nós temos uma segunda imagem da menininha aqui brincando com a água. É certo a gente ficar o tempo todo assim brincando com a água na torneira? Não, né? O que ela está fazendo aqui nada mais é do que um desperdício de água. Porque se ela não está precisando usar essa água ali nesse momento, por que ela está com essa torneira aberta? Não é mesmo? Pois é, então nós temos que ter esta consciência. Gastar água sim, mas com consciência, usar somente o necessário. Olha só o que é impacto ambiental. São alterações que ocorrem no meio ambiente e que foram causadas pelos seres humanos e pelas suas atividades desenvolvidas no meio, tá? No meio e na natureza, no caso, certo? Olha, pessoal, eu acho que eu esqueci de falar a página que nós estávamos, que era 196, né, desse textinho. E agora, nós vamos para a página 197, mão na massa, e ele fala o seguinte: reveja aí a primeira imagem da página anterior e represente com um desenho. Como que você imagina que era a natureza antes dessa exploração realizada pelo ser humano? Vamos olhar, então, a imagem? A primeira imagem era essa, da escavação lá da mina de ferro, né? Como que você imagina que era a natureza antes da exploração aí que o ser humano fez, antes do ser humano transformar essa natureza aí? Então, você vai fazer um desenho bem bonito e bem legal, mostrando para mim como você imagina que era essa natureza antes dessa exploração, tá bom? E a atividade de número 2, ela é opcional.
opcional. A prof vai deixar ela opcional por quê? Porque vocês lá na página 35 e 37 do material de apoio de vocês têm partes de um tabuleiro. São 2 partes lá de um tabuleiro. E aí aqui na atividade manda você juntar elas com os colegas para fazer um jogão inteiro, tá? Mas o que você pode fazer aí? Você pode pedir para mamãe, ou para tia, ou para o primo, ou para quem for aí de um adulto que esteja acompanhando vocês nessa atividade, pedir para que ele faça impressões, tá? E imprima mais algumas partes desse tabuleiro aí, que todas são a mesma, tá? Da apostila, por exemplo, da Lavínia, é a mesma da apostila do Vinícius, tá? Então, vocês podem estar imprimindo e montando o tabuleiro de vocês aí, tá bom? Imprimir mais folhas para completar aí o tabuleiro de vocês. E aí, o que vocês podem estar fazendo? Para poder jogar com a família, tá bom? É um jogo bem legal que dá para você jogar com a família. E você pode estar escrevendo algumas perguntas, tá? A parte, numas folhinhas à parte, nos pedacinhos, igual a prof faz quando vai fazer sorteio. E aí vocês podem estar fazendo perguntas deste capítulo que nós acabamos de estudar aqui agora, tá? Por exemplo, o que são espaços naturais e espaços humanos? Você pode colocar nessa pergunta. E aí, fechar o papel e colocar dentro de um saquinho ou de uma caixinha, tá bom? Olha só. O que você vai fazer? Depois que você fez todas essas perguntas, tá? Você pode estar utilizando essas perguntas aqui, ó. Tem esta primeira que eu li, tem esta sobre a transformação da natureza. Quais são os problemas ambientais? Outra, como é possível resolver os problemas ambientais? Outra, qual é a responsabilidade ambiental dos cidadãos? Depois que você formulou todas essas perguntas, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar o dado, tá? Vocês vão sortear uma pergunta e vocês vão jogar o dado e vão caminhar uma casinha se vocês acertaram a pergunta, por exemplo. E daí, nesse tabuleiro, nesse caminho, vocês podem colocar aí, dependendo da sequência, se você andou... por exemplo, a partir da terceira, você já coloca lá na terceira. Volte uma casa. Se você parou neste espaço, volte uma casa. Ou ande 2 casas, né? Enfim, você pode estar montando o seu tabuleiro da sua forma. Então, pede aí a ajuda da criatividade aí de quem tá acompanhando você nessa atividade, tá? Mas, lembrando que a atividade número 2 é opcional. Você não precisa realizar ela se não estiver ao seu alcance, tá bom? Se você não tiver uma impressora aí para você tá imprimindo estas partes do jogo, tá bom? E agora nós vamos dar início a um novo capítulo, ao capítulo 2 da unidade 4. E lá nesse capítulo nós vamos falar sobre espaços culturais, tá? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a diversidade existente nos espaços culturais. Olha só que pra gente entender o que são espaços culturais, é importante a gente tentar lembrar lá atrás o que era o conceito de cultura. Não sei se vocês se recordam. Um autor chamado Bose, ele afirma que cultura é um conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos, de valores, é um conjunto inteiro que devem ser transmitidos dos mais velhos para os mais novos, para garantir essa sobrevivência da sociedade, tá? Garantir essa sobrevivência da cultura que eles exercem, tá? Mas, para haver essa cultura, é preciso, antes, que exista também uma consciência coletiva. O que significa essa consciência coletiva? Que todos pensem da mesma forma, que todos se conscientizem sobre o assunto. E a partir desta vida cotidiana, em que as pessoas estão exercendo esta cultura, tá? Elas elaborem os planos para o futuro da comunidade. E este é um significado muito próximo do ato de educar, tá? Sendo assim, o que acontece? Essa cultura, ela seria tudo aquilo que as pessoas, né, mais velhas, os seus antecedentes, ensinam para os seus antecedentes, para garantir o quê? A sua sobrevivência. Por exemplo, você tem a sua avó.
a sua avó, ela tem uns costumes, né, antigos. E o que que ela faz? Ela não ensina algumas coisas que ela fazia quando ela era criança? Ela vai dizer, na minha época eu fazia isso na minha casa, né? Outra coisa, ela tá ensinando você como ela vivia. E aí cabe a você se conscientizar se você quer dar continuidade nessa forma que a vovó vivia ou se você quer modificar aí alguma coisa, tá? Só que aí já não significa mais que é uma cultura, né? Ela, no caso, estaria sendo transformada, tá bom? O mesmo é, por exemplo, uma receita de família. A vovó tem uma receita lá que ela fazia, que a vovó dela fazia. E essa receita, ela vem passando de geração em geração. É uma cultura, tá? É uma forma de cultura. Então, observando por esse lado, a cultura, gente, ela envolve todo o cotidiano, todo o dia a dia de uma pessoa, tá bom? E os seres humanos só vivem em sociedade, só conseguem viver em sociedade com outras pessoas, tá? Devido a essas culturas. Então, a função da cultura é permitir essa adaptação das pessoas nesse meio social e nesse meio natural em que elas vivem, tá? E é por meio dessa herança cultural. O que é herança cultural? Essa ação passada dos mais velhos para os mais novos, tá? Que podem se comunicar um com os outros. Não apenas por meio da linguagem. Às vezes tem uma forma verbal de falar. Não por meio desta linguagem. Mas também pela forma de comportamento, pelas vestimentas. Por exemplo, uma tribo indígena. Eles seguem uma cultura, né? E a cultura deles, por exemplo, uma tribo indígena, que nem vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né? Eles têm essa cultura. Então, a dança deles é uma cultura, a forma de se alimentar, os trabalhos, as atividades domésticas, por exemplo, quem vai mexer, por exemplo, quem vai cuidar da família, quem vai cuidar da comida, quem vai plantar, já é uma cultura. Então, vem desde antes, tá? Passado de geração em geração. E as pessoas nessa tribo, elas não perdem esta cultura não, tá? E isso significa que as pessoas compreendem quais os sentimentos, quais as intenções das outras. Por quê? Porque elas conhecem as regras culturais, as regras empregadas naquele ambiente social dela ali, tá? Por meio desse comportamento das pessoas que compõem essa sociedade, esta comunidade em que eles vivem, tá bom, gente? Então, aqui nós temos 3 imagens, ó. Crianças indígenas, tá? Do Pataxó, da vila deles, de Caramuru, lá em Catarina, no Paraguaçu, tá? Em Pau-Brasil, Bahia. Olha só, eles estão desenvolvendo a cultura deles. Aqui é a comunidade quilombola. Então, aqui já tem diferença entre a cultura dessas crianças indígenas para esta comunidade quilombola. E diferença desta para esta também, que aqui são crianças ribeirinhas de uma comunidade próxima ao Rio São Francisco, lá na Bahia também, tá bom? Então, cada um com a sua cultura, cada um com a sua forma de viver, de vestir, com as suas perspectivas, tá bom? E batendo esse papo nesta página 198 e 199 que vocês estão analisando aí, nós vamos seguir agora para a página 200, tá? Aqui na página 200 nós temos um texto que fala assim: comunidades tradicionais. Existem várias comunidades tradicionais no Brasil. Elas estão aqui há centenas de anos. São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condição essencial de sobrevivência. Então, eles não utilizam outra coisa. Usam a natureza somente como condição essencial de sobrevivência, que é o caso das aldeias, né, dos índios, enfim, daqueles povos que vivem em comunidade. Então, para esses povos, é impossível pensar em existência
sem relacioná-las com a natureza. Então, para eles não conseguem pensar em sobreviver, em existir sem pensar na natureza, sem estar relacionado, ligado à natureza ali, tá? Por isso que estas comunidades, elas têm grande preocupação com essa conservação da natureza e eles buscam manter uma relação equilibrada e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente, tá? Mas escuta aqui, o que será comunidades tradicionais? O que significa isto, né? O que são comunidades tradicionais? Eu vou citar uma aqui na página 201, mas antes disso nós temos um RA, uma realidade aumentada aqui na página 201, e é um objeto digital, é um infográfico, é um texto que traz imagens e escritas, né? Então, cada númerozinho aqui vem trazendo uma informação, certo? E aí, vocês podem observar, eu vou deixar para vocês, tá? Essas curiosidades desse texto infográfico, vocês façam aí a leitura e tirem todas as curiosidades, matem todas as curiosidades a respeito, tá? Destas comunidades indígenas aí, pelo Brasil afora, né? Então, vem mostrando algumas comunidades indígenas no Brasil que são comunidades tradicionais. E para isso nós vamos falar, então, sobre essas comunidades indígenas. Vamos lá? E aí, esse textinho nosso vem falando assim: você sabia que comunidades são grupos de pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras e os mesmos valores? Pois é, elas têm uma memória e um passado em comum. Portanto, mantêm uma relação de reciprocidade, tá? O que é reciprocidade? Reciprocidade, pessoal, é quando você responde uma ação positiva com outra ação positiva, ou quando você recebe uma ação negativa e responde ela com uma mesma ação negativa, tá? É recíproco. O que você oferece, você recebe, ou o que alguém te envia, você oferece, tá bom? Olha só. Como será que as comunidades indígenas pensam a natureza? Então, no capítulo anterior, a gente falou um pouquinho que os índios, né, que os indígenas, eles têm uma consciência, né, da importância da natureza. Por quê? Porque eles dependem dela, né? Eles dependem dela, eles vivem nela e precisam dela para sobreviver, certo? É sempre bom lembrar que os povos indígenas, eles são bastante distintos. Nem sempre uma comunidade é a mesma que a outra. Eles têm costumes, línguas e culturas diferentes. Só que esse povo, gente, eles pensam a natureza do mesmo jeito, da mesma forma. Por mais que eles tenham os costumes, as línguas e as culturas diferentes, eles pensam, a única coisa que eles têm em comum é que eles pensam a natureza da mesma forma. Eles tentam cuidar da natureza, tá? Para que ela não seja destruída totalmente. Por quê? Porque eles precisam dela. Para eles, ela é inseparável da vida. Ou seja, os seres humanos e não humanos, eles pertencem ao mesmo mundo. Então, dessa forma, os seres vivos, eles estão todos ligados pela natureza. E eles dependem, sim, um dos outros. Tá bom? E agora nós vamos ver aqui uma imagem, tá? De uma criança indígena e a natureza, olha só. Ele está mostrando aqui nessa foto, nessa imagem, quer nos passar que o ser humano depende da natureza. E que os indígenas, eles estão muito preocupados sim com a natureza, porque eles têm essa necessidade dela, certo? Não só eles, nós também, né? Só que eles pensam um pouquinho mais na natureza do que nós, certo? E aí, aqui na página 202, vem trazendo o trem da história. Vamos observar aí nessa atividade número 1, bem direitinho, a pintura que ela vem nos trazendo. Olha, que legal. Índios em sua cabana, tá? Uma pintura de 1835, há muitos anos atrás, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós podemos observar aqui que eles estão fazendo fogo, né? Eles estão cozinhando, né? Tem até um animal aqui num graveto.
certo? Eles estão nus, porque é da cultura deles. Aqui tem um outro animal na mão de um guerreiro, de um caçador, né? Nós temos aqui as mulheres que cuidam dos seus filhos, temos as frutas, tem um rio logo aqui atrás passando, certo? Eles estão na natureza mesmo, certo? E eles estão em sua cabana. Pinte aí agora a resposta corretamente com a cor da sua preferência. Então, você vai escolher uma cor bem legal aí, você vai pintar, tá? A resposta correta. Letra A. Onde as pessoas na pintura estão? Eles estão na floresta, na cidade ou na praia? Claro que na floresta, tá bom? Então, nós vamos habilitar aqui a nossa canetinha, tá? Para nós fazermos aí, a prof vai fazer, vou pegar minha cor preferida, tá? Que vocês já sabem qual é. E aí, eu vou fazer um X, tá? Mas vocês podem pintar. E quem quiser pintar pode fazer um X também, tá bom? A letra B. O que as pessoas da pintura estão fazendo? Eles estão dormindo, eles estão comendo, eles estão trabalhando? Eles estão, olha lá o que eu falei que eles estavam fazendo aqui. Tá cozinhando, né? Então, eles estão comendo. Eles não estão dormindo, eles não estão trabalhando, eles estão comendo. E aqui na página 203, na letra C, quantos animais aparecem na imagem? Tem 3 animais? Tem 1 animal ou tem 2 animais? Olha lá, vamos observar. Nós conseguimos analisar aqui que nós encontramos 2 animais, certo? Então, nós vamos marcar aqui 2, tá bom? E a letra D, o que as pessoas estão fazendo com os animais? Eles estão comendo, eles estão brincando com os animais ou eles estão caçando? Caçado já foi, né? Eles estão comendo, certo? Muito bem. E agora, inspirado nessa pintura que você viu, você vai escrever uma frase bem legal aí sobre a relação dos índios com a natureza, tá? Então, esta é uma atividade pessoal, cada um vai fazer a sua frase, tá certo? E aí, pessoal, da apostila, dos conteúdos da apostila, a prof vai ficando por aqui. E eu vou trazer uma atividade, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem lá das fichas de atividades. Vocês vão lá na página 121 das fichas de atividades e lá fala assim na número 1. É no espaço urbano que funcionam as fábricas responsáveis por produzir a maioria das mercadorias que a gente consome. Circula aí apenas o que é produzido no espaço urbano. Então, você vai circular somente o que é produzido no espaço urbano, tá? Prestem bastante atenção. E aí, depois que você circular, você vai escrever uma diferença entre o espaço urbano e o espaço rural, tá? E aí, vocês vão para a página 122. E lá tem aí uma cruzadinha bem legal para vocês completarem com as palavras representadas de cada imagem, tá? Então, você vai olhar a imagem e vai escrever o nome delas, tá? E a 4 é um caça-palavras também bem legal. São atividades macetas, né? Bem legais e bem fáceis de fazer. Mamão com açúcar, ó. A palavra do quadro a seguir, na atividade número 4, fazem referência ao espaço rural. É para você encontrar elas no caça-palavra. Então, vocês têm aqui, né, o quadro, a palavra plantar, trator, fazenda e vaca. Vocês precisam encontrar elas nesse caça-palavras aqui. Tá bom, gente? Prof vai ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de história.